Nós vamos dar início hoje a uma série de estudos que vai atravessar o ano de 2025. Nós vamos estudar o livro do profeta Daniel, verso por verso. Será um estudo criterioso, afinal Daniel não é um livro tão grande assim, são apenas 12 capítulos, mas que capítulos? Há muito recheio. Há muita aventura, há muita revelação, há muita profecia, há muita edificação. São águas profundas. Aquela fonte que quando você chega, realmente te dessedenta e revela as grandezas do poder e da sabedoria de Deus. Então hoje nós vamos dar início, nós não vamos comentar o texto, na verdade, nem hoje nem na próxima quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a introdução ao livro de Daniel, na próxima quarta-feira, como interpretar o livro de Daniel. Eu sei que às vezes isso deixa a gente um pouco impaciente, porque a gente já quer colocar logo as mãos na massa. Mas esses 2 estudos introdutórios são muito importantes para que a gente siga bem nos estudos que virão em seguida. Eu tenho aconselhado a igreja a comparecer, a trazer a sua Bíblia de papel e uma caneta para ir fazendo aí as anotações daqueles insights, daqueles pontos que você tinha dúvida e que esclareceu, mas o mais importante, daquilo que Deus houver de falar ao seu coração. Eu sei que a nova geração prefere fazer isso no celular, mas o pessoal das antigas gosta mesmo é de virar a página e escrever na Bíblia, e Deus abençoe. Muito bem. Daniel, um livro cheio de aventuras. E qual é o menino, qual é a menina que na sala da escola bíblica dominical não ficou encantado com as histórias do livro de Daniel? É um livro, meus irmãos e minhas irmãs, que nos conta histórias de um outro tempo e de uma outra terra. De uma época distante, de um reino exótico, lá no Oriente, e de acontecimentos espetaculares. Mesmo a nossa geração, acostumada aos filmes de aventura, às superproduções de Hollywood, aos enredos mirabolantes dos heróis, dos livros e dos filmes, mesmo estes se impressionam com as histórias contidas no livro de Daniel, e olha que estas são histórias reais. 2 coisas se destacam com clareza no livro de Daniel. A primeira, a fidelidade de Deus, que não abandona os seus servos, mesmo quando eles estão em minoria, mesmo quando eles estão distantes da sua terra, da sua pátria, mesmo quando as grandes nações parecem dominar o mundo. Na verdade, é Deus quem está no controle. A segunda coisa que nos chama a atenção no livro de Daniel é a fidelidade dos seus servos. Em especial de um menino, Daniel, e os seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, que são fiéis em uma terra distante, em um ambiente hostil. Mas não apenas as crianças, os meninos se encantam com as aventuras do livro de Daniel, também os adultos. Porque a certa altura essas aventuras vão ficando mais densas e apontando para o ministério de Cristo e mesmo para a sua segunda vinda e a consumação dos séculos. Então o livro de Daniel consegue ser ao mesmo tempo atraente e profundo, porque ele tanto é feito de histórias quanto de visões. E falando nessa segunda face do livro de Daniel, que são as visões, então nós somos apresentados à maior aventura de todas, que nós chamamos de a história da salvação. Essa história que percorre como um fio luminoso, um fio brilhante, a Bíblia Sagrada, desde a primeira página até a última, falando sobre o amor de Deus e da iniciativa de Deus para resgatar a humanidade perdida e levar para o céu todo aquele que nele crê. Então, são estas aventuras atemporais, eternas mesmo, que compõem o livro de Daniel.
e é um dos textos mais atraentes da Bíblia para a sua leitura. Poderíamos até mesmo dizer que o livro de Daniel faz a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, na medida em que ele profetiza a vinda do Senhor e até mesmo alguns acontecimentos que se deram no chamado período interbíblico, aquele espaço de tempo de aproximadamente 400 anos, entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, e que, em parte, são descritos, apresentados de maneira profética no livro de Daniel. Então, este é o livro e ele leva o nome do seu autor. O que nós sabemos sobre esse autor? O que nós sabemos sobre Daniel? Quem foi Daniel? Daniel foi um judeu de família rica, talvez até mesmo de família real, que nasceu em Jerusalém por volta do ano 620 a.C., e que faleceu na longínqua Babilônia por volta do ano 530 a.C. Então, ele viveu no século 6 a.C. Com certeza, Daniel foi educado em uma família piedosa. Sabemos isso tanto pela maneira firme como ele se posicionou quando foi para longe de casa, como no próprio nome de Daniel, que é formado por duas palavrinhas hebraicas, Dan e El. Deus é juiz, ou Deus é meu juiz. As duas leituras são possíveis e estão corretas. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, provavelmente no ano 605 a.C. Ele teria então a idade de 15 anos. Vamos falar sobre isso um pouquinho quando chegarmos lá no capítulo 1 de Daniel, daqui a 2 semanas, mas para a gente já ter uma ideia desse nosso autor, que passou então a maior parte da sua vida neste lugar distante e hostil. Daniel e seus amigos não foram os únicos a sofrer com o exílio, com o cativeiro. A cidade de Jerusalém foi a certa altura destruída. Daniel foi levado cativo antes. Daniel foi levado cativo no ano 605 a.C. e Jerusalém foi destruída no ano 587, 586 a.C. E nesta ocasião, muitos outros judeus foram levados cativos para a Babilônia. E eles sofreram muito com essa experiência. Se você quiser ter uma ideia, você pode ler na Bíblia o Salmo 137, que foi um salmo escrito pelos judeus quando eles chegaram lá em Babilônia. O salmo diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Aqueles homens e mulheres arrancados da sua casa, dizem: nós sentamos e choramos, com saudades de Sião. Mas enquanto alguns sentavam e choravam, outros iam à luta. E entre estes estavam Daniel e seus amigos, que pensaram assim: nós não vamos ficar sentados chorando, nós vamos fazer diferença aqui em Babilônia. Se Deus nos trouxe para cá, Ele tem algum propósito e nós queremos ser usados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Daniel ali exerce uma grande influência durante o reinado de Nabucodonosor e de Dario, principalmente. Ele foi contemporâneo de outros reis, mas foi especialmente influente na corte de Nabucodonosor, que era babilônio, e de Dario, que era persa. Já no finzinho da vida, então aí já próximo do ano 530 a.C., Daniel escreveu o livro que leva
o seu nome. E que nós temos na Bíblia Sagrada entre os profetas maiores. Você chega na seção dos profetas e vai encontrar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Isso na nossa Bíblia. Na Bíblia hebraica, Daniel é mencionado entre os escritos e não entre os profetas. Veja que interessante. Porque Daniel, na visão dos judeus, não foi alguém que, como os outros profetas, pregou para o povo, mas foi alguém que viveu experiências e anotou revelações dadas por Deus a ele. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Tanto o livro de Daniel quanto o Apocalipse de João pertencem a um gênero literário conhecido como literatura apocalíptica. É uma maneira de escrever e de revelar enquanto se esconde, de usar símbolos e códigos e prever o futuro. Há toda uma maneira de se construir esse tipo de literatura. Por isso há pontos de contato entre o Daniel lá no Velho Testamento e o Apocalipse de João lá no Novo Testamento. Muito bem. Vamos seguir em frente? Próximo slide. Isso, a autenticidade do livro. O que nós podemos falar sobre o livro de Daniel? Esse livro merece estar na Bíblia. Quais são as suas credenciais? Bem, nós sabemos que o livro de Daniel foi escrito na época em que Daniel viveu e muito cedo encontrou ampla aceitação por parte do povo judeu. Em 1948, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, também conhecidos como manuscritos de Qumran, que são as cópias mais antigas de textos bíblicos que se tem notícia. Alguns manuscritos datam do século II antes de Cristo. E foram encontrados manuscritos do livro de Daniel. Então a gente vê aí que no ano 200, talvez no ano 250 antes de Cristo, as cópias do livro de Daniel já circulavam ali na comunidade dos essênios, na comunidade de Qumran. No Novo Testamento, nós vamos encontrar uma citação explícita do livro de Daniel em Mateus 24:15. Se você quiser anotar, é uma curiosidade, Jesus Cristo cita o livro de Daniel, e cita como escritura, cita como profecia. Então Jesus, o nosso Salvador, endossa a natureza inspirada do livro de Daniel. Os irmãos sabem que os judeus não escreveram só os livros que estão na Bíblia. Assim como os cristãos não escreveram só os livros que estão na Bíblia. Esses livros foram selecionados, eles passaram por um processo conhecido como canonização. E a gente pode perceber então que esse processo, no que diz respeito ao livro de Daniel, já estava bem encaminhado na época de Cristo. Mais ou menos 530 anos depois que o livro foi escrito. Porque Cristo cita Daniel em Mateus capítulo 24, versículo 15. Agora, no ano 90 depois de Cristo, já depois da destruição da cidade de Jerusalém, a qual aconteceu no ano 70 depois de Cristo, um grupo de judeus, fariseus, para dizer a verdade, se reuniu numa cidadezinha chamada Jâmnia, no norte de Israel, na região da Galileia. Jerusalém havia sido destruída, o templo havia sido destruído, e esses sobreviventes então se reuniram ali em Jâmnia. E então foi oficializado o cânon do Antigo Testamento. Até então, havia uma certa discussão, quais livros deveriam ser considerados inspirados, quais não deveriam ser considerados. E essa discussão entre os judeus acabou no ano 90 depois de Cristo, quando eles bateram o martelo e disseram: estes são os livros inspirados, os outros são inspirativos, são inspiradores, podem ser lidos, são bênção, mas revelados por Deus são esses.
E então, esses livros que os judeus reconheceram como inspirados, são exatamente os mesmos livros que fazem parte do Velho Testamento da Bíblia protestante. Nós, protestantes, seguimos o mesmo cânon dos judeus. E adivinha só? Lá estava Daniel entre eles. Então, é um livro que nós podemos atestar como de credibilidade e não está na Bíblia por acaso. Nenhum livro está na Bíblia por acaso. Se está na Bíblia, passou por uma rigorosa inspeção e pela direção de Deus no processo de canonicidade. Muito bem, vamos falar então sobre a situação em que o livro foi escrito, em que Daniel viveu. Como eu disse, Daniel nasceu em Jerusalém, mais ou menos aí, onde a gente está vendo, e onde existe a cidade de Jerusalém até os dias de hoje. E como era Jerusalém na época de Daniel? Existem algumas reconstruções. Jerusalém não era uma cidade muito grande, mas era uma cidade murada, a maior cidade da Palestina, e ela ficava numa região montanhosa. Os montes estavam em Jerusalém, e ao redor de Jerusalém, o Monte Sião, o Monte Moriá, e se destacava dentro da cidade de Jerusalém o templo construído por Salomão. Este templo, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. No mundo antigo haviam 7 maravilhas, e uma dessas 7 maravilhas era o templo de Salomão, na cidade de Jerusalém. E nós temos aí alguns desenhos, mais ou menos dando uma ideia de como era o templo na época de Daniel. A cidade foi atacada pelos babilônios, e então algumas pessoas tiveram que deixar a cidade, foram levadas cativos. Jerusalém ficou para trás. Entre essas pessoas estava Daniel, e depois a cidade foi destruída, no ano 587. Quando Daniel seguiu para o cativeiro, a sua cidade ainda não havia sido destruída, o templo estava de pé, mas por uma rebelião do povo judeu, os babilônios arrasaram tudo e incendiaram a cidade de Jerusalém. Então era essa cidade que o Daniel conhecia. Uma cidade religiosa, uma cidade não muito grande, uma cidade nas montanhas e uma cidade que tinha um templo. E para onde foi Daniel? Olha só que longe. Daniel saiu de Jerusalém e foi lá para a Babilônia. Ele viajou então milhares de quilômetros até chegar ali. A Babilônia, ao contrário de Israel, era uma região de planícies. Não era uma cidade de um templo, mas era uma cidade de dezenas, centenas de templos. Não tinha montanhas, ficava numa planície, a planície de Sinear. Então não tinha pedra para construir os prédios, eles construíam de tijolos. Babilônia era famosa pelos seus jardins suspensos, que eram outra das 7 maravilhas do mundo. Olhem que interessante. Daniel saiu de uma cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era Jerusalém, e foi para outra cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era Babilônia. Aqui o templo de Salomão, lá os jardins suspensos. Babilônia era uma cidade que ficava numa região plana, onde hoje é o Iraque, e o rio Eufrates corria por dentro de Babilônia. Então havia muitos canais em Babilônia, e lá tudo era superlativo. Babilônia era a capital do Império Neobabilônico, o maior império que a humanidade já havia conhecido até aquele momento, e era também a maior cidade que o mundo já havia conhecido até aquele momento. Tinha de tudo na Babilônia. Os babilônios saíam para a guerra, e tudo que eles saqueavam, eles levavam para esta cidade. Eles guerreavam contra os povos, e todos os cativos que eles faziam, eles levavam para essa cidade.
Então vocês imaginem, se coloquem no lugar de Daniel e dos seus 3 amigos, saindo de uma cidadezinha pequena, ali na região montanhosa da Palestina, atravessando milhares de quilômetros de deserto e finalmente chegando a uma cidade 100, talvez 200 vezes maior do que Jerusalém. E quando a gente fala que tinha de tudo ali em Babilônia, não apenas a riqueza, não apenas a ciência, o conhecimento, a matemática, a astronomia, mas também a feitiçaria, a bruxaria e tudo que não prestava. Babilônia era o antro de tudo que de pior existia no mundo naquela época. Tanto que quando alguém pensava em contratar um feiticeiro, ia buscar lá em Babilônia. Vocês se lembram da história de Balaão. E os caldeus que moravam na Caldeia eram usados quase que como sinônimos de bruxos. Então havia ali muita idolatria e muita perseguição. E nessa megalópole do mundo antigo, com os seus arranha-céus, as suas ruas chiques, os seus canais elegantes, a sua ostentação, os seus exércitos, Daniel e seus 3 amigos chegam com aproximadamente 15 anos de idade. E como será que eles vão se comportar agora? Longe de pai, longe de mãe, longe de casa, num ambiente totalmente hostil, outra língua, outra cultura. Este foi o desafio de Daniel. Estrutura do livro. Como está organizado o livro de Daniel? Nós podemos dividir o livro de Daniel de 2 maneiras. Se nós formos dividir por assunto, Daniel divide-se em 2 pedaços. Capítulo 1 a 6, histórias. Capítulo 7 a 12, visões. Então está muito bem dividido. Nos capítulos 1 a 6, nós temos mais histórias. E nos capítulos 7 a 12, nós temos mais visões. Ou podemos dividir o livro de Daniel pela língua utilizada pelo autor. Isso é muito interessante. Porque Daniel começa em hebraico, passa para o aramaico e volta para o hebraico outra vez. Isso já pode ser verificado nos fragmentos encontrados lá em Qumran. Foi assim desde sempre. O livro de Daniel foi escrito desse jeito. Talvez o autor quisesse dar assim um sabor, um gostinho daquilo que ele vivia lá em Babilônia, porque em Babilônia se falava o aramaico. E aramaico e hebraico são línguas próximas, como o português e o espanhol. Então Daniel sabia que os seus leitores tanto entenderiam o hebraico quanto o aramaico. E por isso ele começa o livro usando a língua hebraica. Aí no capítulo 2, versículo 3, ele passa, aliás, no capítulo 2, versículo 4, ele passa para o aramaico. E no capítulo 1, ele volta para o hebraico e faz, então, a sua conclusão. A essa altura, irmãos, é importante dizer também que com o passar do tempo, então Daniel escreveu o seu livro, 12 capítulos, metade histórias, metade visões, hebraico, aramaico, hebraico. Daniel escreveu o seu livro. Com o passar do tempo, algumas pessoas foram acrescentando historinhas no livro de Daniel. Então, esse livro sofreu alguns acréscimos. Como é que nós sabemos que são acréscimos? Porque, primeiro, eles não aparecem nos manuscritos mais antigos. E segundo, porque eles estão escritos em grego. A língua grega só se tornou popular depois da época de Daniel, no Império de Alexandre o Grande e no Império Romano também. Então, esses acréscimos, você vai encontrá-los, por exemplo, na Bíblia hebraica. Se você tem uma Bíblia hebraica e você for ler o livro de Daniel, você vai perceber que o livro ali não tem 12 capítulos, tem 14. Existem alguns acréscimos. Que acréscimos são esses? O cântico de Azarias, a oração dos 3 amigos na fornalha. Então, quando chega naquela parte dos amigos de Daniel lançados na fornalha, tem esse acréscimo em grego.
o cântico de Azarias e a oração dos 3 amigos na fornalha. E no finzinho do livro, a história de Susana. Quantas Susanas existem hoje, não é? E a primeira aparece nesse acréscimo do livro de Daniel, a história de Susana, a história de Bel e a história do dragão, que são vencidos por Daniel. É ficção, não é escritura sagrada, não é palavra de Deus, não foi escrito por Daniel, foi acrescentado muito tempo depois, e por isso não faz parte da Bíblia hebraica. Os judeus não reconhecem essas histórias e também não faz parte da Bíblia protestante. Mas se você ler uma Bíblia católica, você vai encontrar ali, então, essas adições em grego. Muito bem, meus irmãos, o que nós temos que aprender? Vamos concluir, então, por hoje. O que o livro de Daniel nos ensina? Primeiro, nos ensina que Deus está no comando da história. São 4 adolescentes contra um império mundial. Mas Deus está no controle da história. O império passa, Daniel continua. O império cai, Daniel permanece em pé. Então é um livro muito atual, porque também hoje nós vemos os poderosos, os ricos e os governantes e os impérios, as nações em tumulto, e às vezes a gente se sente tão pequeno. Que diferença eu posso fazer? Eu sou um grão de areia no deserto, eu sou uma gota no oceano. Mas aí a gente se lembra que Deus está no controle, e os impérios vêm e vão. Os poderosos desse mundo vêm e vão, mas como diz a palavra do Senhor, os que confiam em Deus são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Segunda coisa que nós aprendemos com o livro de Daniel é que Deus sempre é fiel para com os seus servos. Daniel e seus amigos não foram levados para a Babilônia porque estivessem sendo castigados, eles não tinham feito nada de errado. Eles não foram levados para a Babilônia porque Deus não tinha poder para protegê-los ou não tinha interesse para protegê-los. Na verdade, Daniel e seus amigos foram arrancados de casa, do convívio da família, da sua cidade, do seu culto, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma história muito maior do que a história deles. Mas eles foram fiéis ao Senhor, e o Senhor também foi fiel para com eles, e em um ambiente tão hostil quanto o império neobabilônico, eles foram vencedores, porque Deus é fiel. E a terceira grande lição que o livro de Daniel deixa para nós, é que é possível viver de uma forma que agrade a Deus, independentemente das circunstâncias. Há um ditado que fala assim: em Roma, faça como os romanos. Já pensaram se Daniel tivesse pensado dessa maneira? Em Babilônia, faça como os babilônios. Não. Ainda que Daniel estivesse numa cidade mundialmente famosa pela corrupção, pela violência e pela feitiçaria, ele permaneceu fiel a Deus. Então não importa qual a sua circunstância, importa qual a sua atitude. E é tão bonito que a gente possa aprender essa lição com um adolescente, com um menino chamado Daniel, que junto com seus colegas tomou a decisão de permanecer fiel ao Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe e que a gente possa ter sempre essa certeza no nosso coração. Se você quiser anotar, próxima quarta-feira, nós vamos ter o estudo 2, como interpretar o livro de Daniel. Esse estudo que fizemos hoje já está disponível no aplicativo da igreja. Você que baixou o aplicativo da igreja já está disponível, porque semana que vem será usado pelos pequenos grupos, lá no estudo que os irmãos farão nas casas.